O SBT Brasil mostra onde está o emprego no país. Plena recessão, a indústria do calçado é um dos setores que mais contrataram em 2016. Foram 4.400 vagas a mais. Deputados estaduais aprovam lei que autoriza a privatização da Companhia de Saneamento do Rio. Manifestantes contrários à venda da SEDAI entram em choque com a polícia. Presa mulher que atropelou e matou o namorado após briga em bloco de carnaval na Grande São Paulo. Ai, meu pai, que sofrimento, gente. Pai do jogador Camacho do Corinthians morre em acidente com elevador dentro de casa, no Rio. No Paraná, clássico que não foi jogado é marcado por briga de torcida e jovem morto pela polícia. Brasileiro sai de campo chorando depois de sofrer insultos racistas na Sérvia. Presidente dos Estados Unidos cita atentado que não aconteceu e vira motivo de piada. Câmeras de segurança mostram ataque que matou o irmão do ditador da Coreia do Norte. Veja como se fantasiar para o carnaval com apenas R$20. E sem ter que rebolar. Sair pronta para o carnaval? Ainda com R$5 de troco. Pra água, né? Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Está presa em São Bernardo, no campo no ABC Paulista, a mulher que atropelou e matou o namorado depois de uma briga num bloco de carnaval. Um novo vídeo mostra o casal discutindo segundos antes do crime. Veja a seguir, bancos abrem linha de crédito para antecipar dinheiro de contas inativas do FGTS. Indústria calçadista demonstra reação e registra saldo de contratações. Pai de jogador do Corinthians morre em acidente com elevador. Brasileiro que joga na Sérvia deixa o campo chorando depois de sofrer insultos racistas. A gente volta já já. Deputados aprovaram hoje a venda da Companhia de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro por 41 votos a favor e 28 contra. A privatização é uma contrapartida exigida pelo governo federal para socorrer o Estado. Servidores da SEDAI, que estão em greve, e manifestantes contrários entraram em confronto com a polícia. No Rio de Janeiro, um acidente com um elevador instalado dentro de uma casa matou o pai do jogador Camacho do Corinthians. A mãe e o irmão do atleta ficaram feridos. O maior clássico do futebol paranaense não aconteceu por divergências entre a Federação Estadual e os clubes. Horas antes, um torcedor que seguia para o estádio morreu baleado por um policial militar. O jogo entre Atlético Paranaense e Curitiba foi remarcado para o dia 1º de março. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. A entrada de 35 bilhões de reais na economia com a liberação do saque nas contas inativas do Fundo de Garantia animou os bancos. Alguns já abriram uma linha de crédito específica para quem quiser antecipar o resgate. Mas os especialistas alertam, é preciso ter cuidado com os juros. A Polícia Federal concluiu uma investigação contra os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff e o ex-ministro Aloysio Mercadante. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Daniel Adjuto. Boa noite, Daniel. Qual foi a conclusão da Polícia Federal? Obrigada, Daniel. Em nota, o advogado de Lula afirma que a conclusão da Polícia Federal não tem qualquer fundamento jurídico e acusa o delegado de perseguição. Para a defesa da ex-presidente Dilma, o relatório representa apenas a opinião do delegado. E não há vínculos com o Ministério Público nem com o Supremo Tribunal Federal. A defesa do ex-ministro Aloysio Mercadante diz em nota que ele foi surpreendido com as informações da Polícia Federal e que se coloca à disposição para esclarecimentos. Foi lançado hoje em São Paulo um programa para reduzir a burocracia e aumentar a eficiência do setor agrícola. O Senado faz amanhã a sabatina de Alexandre de Moraes, indicado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Estudantes da Universidade de São Paulo protocolaram um abaixo-assinado contra a indicação. Vamos a Brasília ao vivo falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite.
O Banco Central faz nessa semana mais uma reunião sobre a taxa básica de juros da economia, né? Então haverá uma nova queda, Kennedy? Ok, obrigado, Kennedy. E o governo projeta que a economia brasileira voltará a crescer, ainda que de maneira tímida, mas já neste primeiro trimestre. Entre os setores que começaram a reagir diante da crise está a indústria calçadista, que conseguiu aumentar o número de empregos em 2016, principalmente por causa das exportações. A reportagem é de Marcelo Torres. Você vai ver em instantes. Presidente americano Donald Trump completa um mês de governo com protestos. Jogador brasileiro sofre insultos racistas na Sérvia. No carnaval sem fartura, acessórios simples e baratos dão um colorido para curtir a folia. Não perca, é já já. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conseguiu irritar até os suecos. Para justificar os decretos anti-imigração, Trump citou um suposto atentado na Suécia que nunca aconteceu. Hoje ele completa um mês à frente da Casa Branca e foi alvo de protestos. Segue apertada a disputa nas eleições presidenciais no Equador. Com 89% das urnas apuradas, o candidato governista de esquerda, Lenín Moreno, está com 39% dos votos válidos. Para vencer no primeiro turno, são necessários 40% dos votos válidos e uma diferença de 10 pontos sobre o segundo candidato. Câmeras de segurança do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, na Malásia, registraram o momento em que o irmão do líder da Coreia do Norte foi atacado na semana passada. 10 anos após a criação da Lei do Saneamento Básico, metade dos brasileiros continua sem coleta de esgoto. A situação é pior no norte do país, onde menos de 9% da população tem acesso a esse serviço. Para driblar a crise, o Folião este ano vai apelar para a criatividade. Pois é, em vez de fantasias caras, entram em cenas tiaras de cabelo e outros acessórios. E vamos encerrar esta edição ao som de bom rock and roll. Se estivesse vivo, Kurt Cobain completaria hoje 50 anos. O líder da banda Nirvana viveu pouco, mas deixou uma grande herança musical. There's a friend, there's a friend, there's a